A extrema-direita e parlamentares ligados ao agronegócio seguem com a tentativa de criminalizar a luta pela reforma agrária e por justiça social no campo. A avaliação de parlamentares da base do governo e de movimentos sociais é de que radicais tentam utilizar a CPI para criminalizar o movimento social e desviar as atenções para escândalos reais que envolvem iniciativas golpistas e corrupção de bolsonaristas. Sobre essa questão, a revista Brasil TVT conversa agora com o deputado João Daniel, que é deputado federal pelo PT de Sergipe. Deputado João Daniel, prazer recebê-lo aqui no Revista Brasil TVT. Seja bem-vindo. Muito obrigado, eu é que agradeço e parabenizo esse grande trabalho feito pela TVT democraticamente para o povo brasileiro. Estamos aqui à disposição. Deputado, vamos falar então dessa CPI do MST, essa CPI que teve início já há uma semana, com instalação e pedidos de convidando algumas pessoas. Mas para além disso, deputado, muito vem se falando, o próprio MST, movimentos sociais, que essa CPI não passa simplesmente de querer uma tentativa da direita e de parlamentares conservadores de tentarem criminalizar os movimentos sociais e o MST. Queria lhe ouvir sobre essa questão, deputado. Olha, lamentavelmente, nós tivemos uma eleição onde se usou pela primeira vez na história deste país uma máquina muito poderosa e forte que elegeu uma bancada que eu não diria nem que é do agronegócio, é uma bancada que tem uma ligação fortíssima com aqueles que cometem crime no campo, que é o latifúndio improdutivo, que são os grandes fazendeiros que cometem crimes ambientais, que têm trabalho escravo e que não cumprem verdadeiramente a função social. Grande parte do agronegócio não está nem interessado nesta CPI, porque o agronegócio que tem inteligência, ele está preocupado em ter uma imagem do Brasil, fora do Brasil, como uma imagem positiva. E essa CPI não traz nada de positivo. Ataca frontalmente essa bancada, ataca frontalmente aqueles que lutam pela terra, pela reforma agrária no Brasil. E quer, com muita força, impor uma política contra os movimentos do campo, atingindo o governo do presidente Lula. Esse povo foi bolsonarista, fascista. Está aí, não é eu que estou falando. O próprio presidente do Tribunal Superior Eleitoral abriu inquérito contra o presidente da CPI por estar envolvido nos atos terroristas e golpistas que ocorreram na praça e no Palácio dos Três Poderes no dia 8 de janeiro. Então, é uma turma que é este o modelo. É o presidente investigado por incentivar os atos terroristas, é o relator, que todo mundo sabe quem é. Se não sabem, leia o livro Selva, do delegado Alexandre Saraiva. Eu estou lendo, inclusive, os grandes coordenadores do que há de pior na história do Brasil, entre desmatamento ilegal, madeiros, tudo que há de crime nesse país causados pelo latifúndio. Então, eu até disse, alguns parlamentares não gostou, digo, são financiados, incentivados ou são usados por esse tipo de gente atrasada nesse país. Deputado, aproveitando que o senhor mencionou o relator, que é Ricardo Salles, vou aqui trazer um elemento a mais, que é o que vem rodando entre comentaristas, analistas políticos, é que essa CPI, como o senhor já bem colocou, não tem, além do fato de criar polêmica, né, porque não tem um fato em si a ser investigado, não existe um fato que deveria existir para se implementar uma CPI. O deputado Ricardo Salles tem sido visto pelos analistas políticos como uma pessoa que está utilizando esta CPI também para já fazer uma pré-campanha à sua candidatura à prefeitura da cidade de São Paulo. Por exemplo, é um dos casos que se analisa. E aí a minha pergunta ao senhor é:
dentro dessa CPI, o que a gente vai poder ver dessa bancada, e eles são maioria, bancada bolsonarista, de extrema-direita, que estão compondo essa CPI, é que eles vão utilizar essa CPI para também fazer uma pré-campanha, para também fazer o seu cenário ali de rede social para criar polêmica nesse lugar da CPI? Esse é outro fato muito importante que você coloca. Além de estarem trabalhando para criminalizar os movimentos do campo, em especial o MST, atacar frontalmente e atingir o presidente Lula e o governo federal. O grande objetivo é impedir que grandes políticas públicas da área da reforma agrária sejam implementadas pelo governo do presidente Lula. Ainda tem essa questão, que vão se aproveitarem para alguns, entre eles o relator, que tem interesse político eleitoral na capital de São Paulo. Então, quer estar na mídia, como vai estar, né? Lamentavelmente, uma parte grande da mídia conservadora é aliada do latifúndio e, nesses casos, abrem espaço também para aqueles que combatem, né, a luta pela reforma agrária no Brasil, para se utilizar eleitoralmente. Então, é uma luta forte que nós precisamos ganhar e conquistar o apoio da sociedade brasileira para saber verdadeiramente quais são os interesses que estão por trás desta CPI. Sejam os interesses econômicos dos madeireiros, dos grileiros, sejam os interesses das empresas que ainda continuam desrespeitando a legislação trabalhista e usando o trabalho e escravizando o trabalhador, utilizando a nossa legislação para rasgar e escravizar trabalhadores e trabalhadoras e fazer uso eleitoral, política eleitoral. É lamentável, mas são a luta de classe no Brasil, uma luta histórica. Preciso ter consciência, né, de tudo que está por trás montado. Lamentável que o presidente da Câmara sabe e tem conhecimento que essa CPI não tem um fato, não tem motivos, mas por interesses para atender os interesses desse bolsonarista, fascista, radical, ele fez a aprovação para implementar esse desastre dessa CPI. Vocês sabem, os telespectadores, que já houveram várias CPIs no Congresso Nacional. Todas, se você pegar, nasceram parecida com esta. Foram para combater o governo que podia crescer com programas populares e combater os movimentos sociais. Nenhuma deu em nada, mas é tempo de teatro para fazer os seus interesses, os seus egos e tentar criminalizar e atacar os movimentos. Deputado João Daniel, nesta semana teve aí os primeiros trabalhos, né, reuniões, foi aprovado requerimentos de convites. A gente sabe que quando são requerimentos de convites, as pessoas que estão sendo convidadas não são obrigadas a irem na CPI, né, nas sessões. Mas a minha pergunta para o senhor é, durante essas reuniões de trabalhos, alguns parlamentares levaram produtos do MST, produtos de qualidade, produtos sem agrotóxicos, e explicaram para os pares que estavam lá, que querem criminalizar, qual o real objetivo e o que se propõe o MST. Qual foi a reação dos parlamentares que são favoráveis a esta CPI, dos parlamentares que levaram produtos oriundos do MST? Olha, nós estamos convencidos que como nós somos minoria e não vamos conseguir aprovar e nem impor interesses dos movimentos do campo, do meio ambiente, da agricultura saudável, do alimento saudável, a gente também precisa. Então, foi muito importante para mostrar para a sociedade brasileira quem é o MST. O MST é o MST da Feira da Reforma Agrária do Parque Água Branca, que reuniu mais de 300 mil pessoas durante 4 dias, comprando, vendendo e produzindo cultura e diversificação da alimentação.
O mundo inteiro e o planeta, as pessoas sérias estão debatendo a questão com muito compromisso sobre a questão do clima, né? As mudanças climáticas, a importância da nossa vida e o planeta e a questão do meio ambiente. Então, levar produtos da reforma agrária produzidos foi muito importante. E a reação é a mesma, meu querido amigo, daquela quando se pede 1 minuto de silêncio, quando se completa 6 anos do massacre de Pau d'Arco. Nem sequer 1 minuto de silêncio foi dado. Então, eu diria para vocês, né, e para quem nos acompanha, que, lamentavelmente, pela força do poder econômico, pela negação da política que ocorreu especialmente nos últimos 8 anos, um golpe que tirou uma presidenta eleita democraticamente, sem ter cometido nenhum crime. Um presidente, um ex-presidente da República, maior líder popular, preso sem ter cometido nenhum crime, que jamais poderia ser processado. Se criou esse tipo de gente. Então, nós estamos numa etapa que eu tenho confiança absoluta que as coisas estão mudando, que a eleição do presidente Lula poderá trazer um novo Congresso, né? Não importa a nós que o Congresso esteja dividido entre conservadores e pessoas que pensam num campo mais progressista, ou campo de esquerda, ou esquerda e direita. Isso não é problema, isso é bom. O que é ruim é ter um grupo que não respeita a vida, não respeita o meio ambiente, não discute e não respeita a democracia. Então, é difícil, porque nós estamos enfrentando partes do resultado de uma sociedade que cresceu internamente, o fascismo, baseado nesse bolsonarismo, né, anti-democracia, anti-vida humana, né? Um povo que complicou aí. Essa história toda nós sabemos. Então, a reação é essa, é lamentável. Só lembrando, inclusive, que não é a primeira vez que fazem o MST um assunto de uma CPI. Isso já aconteceu outras vezes na história do nosso país, e em todas elas nada foi encontrado de irregular, nada foi declarado como um problema. O movimento é um movimento que luta aí por reforma agrária, por direito à terra no campo. E agora, deputado, o que eu queria trazer a partir dessa realidade, desse panorama, é que o que os senhores pensam em trabalhar para que, de fato, essa CPI não se torne uma homogeneização, seja uma homogeneização do discurso da extrema-direita. Como o senhor já estava falando, o debate é da democracia, né? Ter lados diferentes na política faz parte aí do jogo democrático, mas a gente sabe que eles tentam amplificar a sua voz e, como aconteceu durante a sessão, cortar o direito de voz de outros que não são ligados a eles, o pessoal da extrema-direita, né? Mas como os senhores têm pensado em trabalhar, qual tem sido a estratégia que os senhores que entraram como minoria, infelizmente, nessa composição da CPI, em trabalhar para que essa extrema-direita não tenha essa CPI como ferramenta ideológica? Olha, nós estamos trabalhando e a gente acompanha o Brasil, as redes sociais e dados, né? Essa CPI iniciou com muito apoio nacional e internacional para o MST. Toda a sociedade brasileira, democrática, popular, a nível internacional e aqui no Brasil, se pronunciou fortemente, decisivamente em favor do MST. E a gente percebeu que, de certa forma, eles estão sabendo que vai haver um prejuízo político. Então, o nosso grande objetivo é isso, é abrir o debate para a sociedade, tentar aprovar requerimentos que a gente ainda não conseguiu, mas vamos trabalhar para ver se a gente negocia e convence
para ouvir temas de interesse do Brasil, como, por exemplo, o relatório da CPT que mostra que 34 pessoas foram assassinadas em 2022, praticamente nenhuma está em áreas do MST. Estão em área de expansão de madeireiros, do agronegócio, em regiões de fronteiras agrícolas do Brasil. Mostrar verdadeiramente onde se ataca a vida e o meio ambiente, né? Onde está o verdadeiro crime, onde está o sentido verdadeiro de uma CPI nesse país. Seria investigar os crimes cometidos no campo, o trabalho de escravização das pessoas, os crimes ambientais, a questão do garimpo ilegal, enfim, e vários outros lugares que nós temos degrilagem de terras até hoje. Então, nós vamos mostrar que o movimento é um movimento sério, um movimento que produz alimento, que diversifica a produção, gera emprego, renda, a agricultura familiar produz mais de 70% dos alimentos na mesa do povo e boa parte dos produtos também que se exporta, como, por exemplo, carnes, né? Especialmente suinocultura e aves. Então, a gente tem que mostrar quem é verdadeiramente essa face, né, de quem quer esta CPI, quem apoia essa CPI, quem está por trás, mas mostrar que nós temos um lado bonito no Brasil, uma forte agricultura familiar, uma agrária que precisa ser retomada com uma grande política, mostrar o que foi feito nos últimos 7 anos, nada, nenhuma família assentada, não houve um programa, né? Todas essas coisas nós queremos debater, trabalhar, mostrar para a sociedade e ganhar cada vez mais a opinião pública das pessoas sérias, que, por uma questão ou outra, nem sempre têm as informações corretas, já que, lamentavelmente, o grande partido desse país contra a reforma agrária foi, em grande parte, a grande mídia brasileira aliada, né, do nome do agro, mas é aliada dos setores conservadores deste país. Tá certo, então conversamos com João Daniel, que é deputado federal pelo PT de Sergipe. Deputado, muitíssimo obrigado pela sua participação conosco aqui hoje. Eu é que agradeço e parabenizo o trabalho de vocês e tenho certeza que a justiça e a verdade às vezes tarda, mas não falha. É a esperança de todo o povo lutador. A gente vai vencer mais esta CPI, vai desmoralizar quem está por trás e quem está de frente dentro desta CPI, para que o povo brasileiro possa eleger, nos próximos períodos eleitorais, parlamentares que representem mais dignamente os interesses brasileiros e da nossa população. Uma boa sexta-feira, um grande abraço e obrigado. Abraço, deputado.